Oi, meu nome é Vinícius. Oi, eu sou a Maria Eduarda. E eu sou Miguel. Nós somos alunos de 8º ano da Escola EMEF Helena Rose da Rocha Pitã. Esse ano nós estamos fazendo uma ampliação do projeto do ano passado, Intolerância Religiosa, só que esse ano com o tema A Intolerância Religiosa Causada pela Sociedade e nas Crianças. O que queremos investigar? Como a intolerância religiosa se manifesta na infância. Acreditávamos que as crianças poderiam não apresentar intolerância religiosa, que elas poderiam não ter conhecimento sobre o assunto ou até mesmo desenvolver se espelhando em amigos, família e no seu ambiente escolar. A justificativa para a gente ter escolhido esse tema é pelo fato do nosso país ser um país laico, o que significa ter diversas religiões. Nós queríamos que fosse debatido o assunto intolerância religiosa para que desde o 3º ano as crianças já aprendam sobre esse tema, para que quando elas cresçam elas não pratiquem intolerância religiosa sem consentimento do que estão fazendo. Ok, o nosso objetivo é entender como se manifesta a intolerância religiosa na infância. Utilizamos alunos de 3º ano como base e escolhemos 3 escolas por ser um projeto de ampliação. Escolhemos Helena Pitã, a nossa escola, escolhemos José Pedro Steigleder e escolhemos também o Colégio Sinodal Progresso aqui do nosso município. Eu vou falar os principais objetivos específicos, que são estudar as religiões e as formas que a intolerância religiosa se manifesta nos alunos de 3º ano, comparar os dados do questionário do ano passado com o do ano atual, analisar como os valores e crenças familiares são transmitidos e interpretados pelas crianças. Como faremos isso? Primeiramente, fizemos uma pesquisa bibliográfica para compreendermos o que seria religião, intolerância religiosa e a religião com mais adeptos aqui no Brasil. Após isso, decidimos aplicar questionário com os alunos para obtermos suas respostas. Na primeira questão, o foco do nosso projeto, se eles sabiam o que é intolerância religiosa. A maioria disse que não, porém, em comparação com o ano passado, teve muitas respostas a mais dizendo que sim. Depois disso, nós explicamos o que é intolerância religiosa para que pudessem responder a segunda questão, se eles já sofreram intolerância religiosa. Onde alguns que disseram que não sabiam o que era intolerância religiosa, depois da explicação, disseram que já sofreram intolerância religiosa, mostrando que isso já está presente em sua vida. Na terceira questão, se eles sabem a sua religião, disse em qual, onde a maioria não sabia. Na quarta questão, como eles se sentem vendo uma série de imagens, uma do cristianismo, do budismo e uma do Umbanda. Na primeira do cristianismo, a maioria dizia se sentir bem. Com as últimas duas, a maioria não conhecia muito ou não se sentia exatamente bem nem mal. Na última questão, se eles vão a uma igreja ou algum lugar que é praticada a sua fé, onde a maioria diz que sim, o que é contraditório com a terceira questão. Porém, a maioria que está classificada como não sabe sua religião, na verdade sabe o que acredita, mas não exatamente a sua religião. Por exemplo, alguns dizem que acreditam em Deus, mas não sabem se são evangélicos ou católicos. Na EMF José Pedro Steigleder, nós tivemos um acontecimento onde um aluno começou a se exaltar quando viu a imagem da Umbanda, onde ele começou a xingar, dizer que aquilo não estava certo, que ele não podia ver aquilo na escola. Depois que a gente terminou de aplicar os questionários com os alunos de 3º ano, nós fomos conversar com a vice-diretora e ela logo já reconheceu o aluno. Então nós deduzimos que ele já praticou intolerância religiosa outras vezes. Isso comprova a nossa segunda hipótese. Depois de analisarmos os gráficos, vimos que mais de 90% dos participantes não sabiam o que era intolerância religiosa. Depois de explicar o que ela significa, vimos que praticamente 15% já havia sofrido. Vimos também que entre os estudantes que sabiam exatamente a sua religião, a maioria ou era católico ou evangélico, de alguma fé cristã. E vimos poucas religiões afro-brasileiras, budismo, etc. Também vimos que entre as respostas teve poucas diferenças, o que significa que você seja de escola pública, privada, uma escola grande, uma pequena, não muda a sua visão sobre as religiões, mostrando que a escola tem pouca influência sobre isso. Fizemos uma apresentação um pouco mais resumida. Caso queiram mais detalhes, tem tudo detalhado no nosso relatório. Muito obrigada pela atenção. Essa foi a nossa apresentação.